Bom, a paz do Senhor. Eu quero falar um pouco com vocês sobre a doutrina do homem, que é chamada de antropologia. Tá? Antropologia é a doutrina que estuda ou que fala a respeito do homem, né? Algumas teorias que a gente tem, né, acerca da constituição do homem. A primeira é que é chamada de dicotomia, o homem como um ser duplo. Isso é uma teoria, né, acerca da constituição do homem, porque o homem é um ser constituído, né? E uma das primeiras teorias que se tem é que ele é um ser duplo, ou seja, Deus assoprou no homem apenas um princípio, alma vivente. Então ele é composto do corpo, que é a matéria, e da alma, que é a parte espiritual, a alma vivente. Para esses que pregam apenas a dicotomia, eles acham que foi só um início, um princípio que Deus soprou no homem e fez dele alma vivente. A parte do material do ser humano, a alma, é vista como uma vida individual e consciente, capaz de possuir e animar um organismo físico, isso o corpo. Então a alma anima o corpo, né? Os termos alma e espírito parecem ser usados indiferentemente em algumas passagens da Bíblia. Então isso aqui refuta, né? Agora vamos ver algumas refutações contra essas doutrinas, né? Porque não é o que a gente crê, né? Então preste atenção. O texto hebraico está no plural. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, fôlego de vida, o termo lá está no plural, né? E Paulo declara que o homem tem tanto um espírito como uma alma, que estão alojados em um corpo físico, né? Hebreus também fala disso, né? Da separação entre a alma e o espírito. A Bíblia, né, é um texto muito forte. Mas nós temos outras, né? Tem a dicotomia, o homem é um ser duplo, e a gente tem tricotomia, né? O homem é um ser tríplice, nós somos tricotômicos, e é inclusive essa a doutrina que eu creio, que nós cremos, né? Que aqueles que protestam a fé pentecostal, arminiana, né? Os assembleianos de forma muito grande, a grande maioria, eles protestam isso, que o homem ele é tricotômico, ou seja, corpo, alma e espírito, espírito, alma e corpo, né? A tricotomia, ela está baseada na Bíblia em vários lugares, né? Gênesis 2:7, né? Não declara de maneira absoluta que Deus fez um ser. O texto hebraico está no plural. Então formou o Senhor, Deus, o homem, do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, ou seja, vidas. E o homem passou a ser alma vivente. Vidas porque alma, espírito, corpo, né? O corpo tem vida. Qual é a vida do corpo? A alma, a mente. A alma tem vida. Qual é a vida da alma? O espírito, né? E o espírito tem vida? Sim, o espírito está vivo, porque ele veio de Deus. E quando ele perde a presença de Deus, ele fica morto. Eu vou falar sobre isso, né? Para a gente compreender melhor essa composição do homem, tá? Eu já disse em um outro vídeo e vou te falar. O homem é composto por corpo, e o corpo ele é composto pelos seus membros, né?
E ele tem as suas portas ou janelas, né, onde você tem sentimentos, onde você tem ali a sua capacidade de usar os seus membros. Mas quando o homem morre, ele não faz nada, ele não serve para nada. Por quê? Porque sai de dentro dele a alma. Então o homem tem uma memória, que é o cérebro, é a memória do corpo. O cérebro é a memória do corpo. Mas como a gente tem um computador, a gente tem uma máquina, qualquer coisa de memória, você precisa de alguém para controlar, para fazer aquela memória funcionar. Então a alma, ela faz a memória do corpo, o cérebro, funcionar. Tá entendendo? Quando a alma sai do corpo, este cérebro não funciona mais, né? É claro que as enfermidades impossibilitam algumas partes do cérebro, do corpo, funcionar, e a alma não consegue fazer funcionar. Por quê? Porque essa parte está debilitada, né? Assim como a gente não consegue fazer uma máquina que está com problema funcionar. Mas não quer dizer que a gente deixou de existir. A máquina é que está sem capacidade para obedecer os nossos comandos. Assim é a memória da alma, a memória do corpo. Entendeu? A alma, por sua vez, ela é controlada pelo espírito, né? Pelo espírito. Porque o espírito está dentro da alma. Presta atenção. A alma está dentro do corpo, o espírito dentro da alma. É uma forma de explicar, claro, né? Alguém diz que a alma está entranhada no corpo, para lá e para cá. É só uma forma de explicar isso aí, né? E dentro do espírito, óbvio que deve estar o Espírito de Deus, né? Mas quando o homem morre, esse espírito fica morto. Então ele não faz a vontade de Deus. Por quê? Porque a alma não é comandada pelo Espírito de Deus, ela é comandada por seres malignos, tá? Por seres malignos, tá? O espírito precisa reviver, e a Bíblia vai falar sobre isso. Quando o homem desobedece, o espírito morre, então fica corpo e alma. Tem um espírito maligno comandando esta alma, que comanda o corpo de forma errônea, de forma errada, entendeu? Principalmente para desobedecer às ordens de Deus. Se nós